Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. Nesse vídeo farei a resolução das questões de raciocínio lógico e conhecimento específico do concurso da Prefeitura Municipal de Cuiabá, o cargo Professor de Ensino Fundamental, disciplina Matemática. O edital 5 de 2019. A primeira questão é a questão de número 5. Considere as três proposições abaixo. Temos as três proposições, são proposições compostas. A pergunta da questão é a seguinte: o número de proposições que possui o valor lógico verdade é igual a... Então, temos a primeira proposição, a proposição composta, ou seja, tem duas sentenças. A primeira sentença, 2 mais 7 é igual a 9, é verdadeiro, e a outra, 4 mais 8 é igual a 12. Então, temos o conectivo e, verdade e verdade, o resultado é verdade. A segunda proposição, 3 é diferente de 3, é uma condição falsa, ou 5 é diferente de 5. Então, temos uma disjunção, então a primeira proposição é falsa, ou a segunda proposição é falsa. O resultado do conectivo ou, o resultado falso com falso, o resultado é falso. A terceira proposição, se raiz quadrada de 3 maior que 1, é uma proposição verdadeira, então raiz quadrada de 2 é um número irracional. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, portanto, sentença verdadeira. Temos uma condicional, temos aqui os termos se e então é verdadeiro, a representação da condicional, verdadeiro. Então, verdadeiro no antecedente e consequente verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Portanto, temos duas proposições verdadeira e uma falsa. Então, a alternativa correta é a alternativa C. A próxima questão, a questão de número 6, admita que nx represente o número de elementos de um conjunto X. Dados os conjuntos A e B, é verdade que... Então, são dadas algumas informações. A pergunta é, o valor de número de elementos do conjunto A é... Então, para resolver essa questão, vamos utilizar o diagrama de Venn. Vamos fazer o conjunto A e B e a interseção entre eles. Começamos sempre preenchendo pela interseção, ou seja, A interseção B. Então, A interseção B, para facilitar a nomenclatura, irei denominar como X. Então, número de elementos de A interseção B é igual a X. Vamos inserir X, então, na interseção de A com B. E agora vamos fazer a leitura da seguinte informação do enunciado. Número de elementos de B é igual a 4 vezes o número de elementos da interseção AB. Ou seja, a soma da região da interseção, onde está X, com a soma da região dos elementos que pertencem somente a B, é igual a 4. Temos X, que representa o número 1, para chegar a 4, 3x. Então, 3x mais x, 4x, que é a informação fornecida. Agora, vamos utilizar a outra informação, número de elementos de A menos B. A menos B representa a região que está vazia no momento, é igual a 2 vezes os números de elementos de A interseção B. Temos x, então 2 vezes x, 2x. E agora podemos utilizar a primeira informação. O número de elementos da união A com B é igual a 42. Então, a soma das três regiões será igual a 42. Então, 2x mais 3x é igual a 42. Temos aqui a soma, 6x igual a 42, x é igual a 42 dividido por 6, x igual a 7. Já sabemos que x é igual a 7 e agora vamos substituir. Então, 2 vezes x, 2 vezes 7, 14. Aqui a interseção é 7 e 3 vezes x, 21. O valor de número de elementos de A, que é a soma da região de 2x mais x, 14 mais 7, 21. Portanto, a alternativa correta, a alternativa C, 21. Agora, a questão de número 7 é uma questão de probabilidade. Numa sacola há 10 bolas numeradas de 1 a 10. Então, vamos listar esses elementos de 1 a 10. Então, vamos colocar os números de 1 a 10. Continuando a leitura do enunciado, retira-se ao acaso uma das bolas e a probabilidade de o número desta bola ser um múltiplo de k é igual a 1/5. Então, a probabilidade, utilizando a fórmula, é igual ao número de elementos do caso desejado dividido por
número de elementos do espaço amostral. Nosso espaço amostral é a quantidade de bolas existentes. Então, vamos fazer a substituição. A probabilidade é 1/5 é igual ao número de elementos do evento desejado, precisamos saber, e o espaço amostral é igual a 10. São 10 bolas, o espaço amostral 10. Então, o número de elementos do evento desejado é igual a 10 dividido por 5, que é igual a 2. Portanto, o evento desejado, múltiplos de K, tem que ser 2 múltiplos de K. K tem que ter 2 múltiplos. Então, vamos listar os múltiplos de cada número, de cada bola. O número 1 tem 10 múltiplos. O número 2, múltiplo de 2, são 2, 4, 6, 8 e 10. Então, temos 5 múltiplos para múltiplo de 2, também não serve. Múltiplos de 3, são 3, 6 e 9, também não atende o desejado. De 4 no espaço amostral são 4 e 8, ok, atende. Múltiplos de 5, 5 e 10, ok, também atende. Vamos agora fazer múltiplo de 6. Múltiplo de 6 é somente o número 6. O mesmo acontece para 7, 8, 9 e 10. Portanto, os possíveis valores de K são 4 ou 5. A pergunta da questão, a soma dos possíveis valores de K é igual a 4 mais 5, 9. Portanto, a alternativa correta, a alternativa B, 9. A questão número 8, o mercado vende água somente em garrafas que contêm 2 ou 5 litros e no estoque há um total de 80 dessas garrafas que totalizam 250 litros de água. Se N representa a quantidade de litros de água armazenada apenas nas garrafas de 5 litros, o valor de N é igual a... Para resolver essa questão, vamos utilizar um sistema de equações, ou seja, vamos montar duas equações e determinar uma solução comum às duas equações. Então, a primeira informação foi dada pelo enunciado, são as garrafas. Temos garrafas de 2 litros e 5 litros. Então, a garrafa de 2 litros irei denominar como X e a garrafa de 5 litros irei denominar como Y. Portanto, a soma de x mais y é igual a 80, pois o enunciado diz que há 80 dessas garrafas, ou seja, garrafas de 2 litros mais as garrafas de 5 litros. A outra equação irá ser formada a partir da quantidade de litros de água, há 250 litros de água. Como x representa a garrafa de 2 litros, teremos a multiplicação de 2 vezes x, mais a garrafa de 5 litros, que é y, 5y é igual a 250. Ou seja, como x representa a garrafa de 2 litros, temos 2 litros associado a x. E y representa a garrafa de 5 litros, temos associado a y 5 litros. A soma dos dois é igual a 250. A pergunta da questão, a quantidade de água armazenado apenas nas garrafas de 5 litros, que é o valor de y, então vamos determinar y. Então, na primeira equação, vamos isolar o valor de x e substituir na segunda equação. Então, x é igual a 80 menos y, substituindo o valor de x na segunda equação, 2 vezes x, x, 80 menos y, mais 5y é igual a 250. Então, será 2 vezes 80, 160, e 2 vezes menos y, menos 2y, mais 5y é igual a 250. Menos 2y mais 5y, 3y. Então, 3y é igual a 250, menos 160. 3y é igual a 250 menos 160, 90. Então, y é igual a 90 dividido por 3, y é igual a 30. Então, existem 30 garrafas de 5 litros. Portanto, para saber a quantidade de água armazenada nas garrafas de 5 litros, basta multiplicar 30 por 5. Então, 30 vezes 5, 150. Então, a resposta, 150 litros, alternativa D. A questão 13 diz o seguinte, a função f de x igual a 8 multiplica seno de x, multiplica cosseno de x, tem período igual a kπ radianos. O valor de k é, para resolver essa questão, vamos utilizar a fórmula de reversão, que transforma o produto em soma. Vamos escrever a fórmula.
seno de A multiplica cosseno de B é igual a meio multiplica seno de A mais B mais seno de A menos B. Então, vamos substituir A e B por x. Então, seno de x multiplica cosseno de x é igual a meio, que multiplica seno de x mais x, substituindo A e B por x. Então, x mais x mais seno de x menos x. Continuando o desenvolvimento, então, seno de x multiplicado por cosseno de x é igual a meio, que multiplica seno de x mais x, 2x, então seno de 2x, mais x menos x, zero, então seno de zero. Finalizando, seno de x multiplicado por cosseno de x é igual a meio, que multiplica seno de zero é zero, então seno de 2x. Agora vamos aplicar na função fornecida pelo enunciado. Então, 8 multiplica seno de x, multiplica cosseno de x, será igual, o 8 agora vai multiplicar meio. Então, 8 vezes meio multiplica seno de 2x. Agora vamos multiplicar 8 por meio, então será 8 seno de x multiplica cosseno de x é igual 8 vezes 1, 8, dividido por 2, 4. Então, 4 seno de 2x. Agora, para determinar o período, vamos utilizar também a fórmula do período é igual a 2π dividido pelo valor que acompanha o valor de x, antes do valor de x, que multiplica o valor de x. É 2, então 2π dividido por 2, simplificando 2 com 2, o período será igual a π. Π, quem multiplica π é um número 1. Portanto, a resposta correta, a alternativa correta, 1, letra A. A questão 14. Na fachada de um hotel foram colocadas lado a lado 10 bandeiras diferentes. Então, são 10 bandeiras, vamos deixar 10 espaços. Entre elas, a do Brasil e a do Uruguai. Admita que o número máximo de modos distintos em que a bandeira do Brasil e a do Uruguai não fiquem uma ao lado da outra seja igual a n. O valor de n é... Então, a questão deseja saber a quantidade de modos distintos que a bandeira do Brasil e do Uruguai não fiquem uma ao lado da outra. Então, vamos fazer da seguinte forma, vamos pegar o total de modos distintos, independente se as bandeiras vão ficar juntas ou não, menos a quantidade das bandeiras ficarem juntas, será igual à quantidade de modos distintos que as bandeiras não ficam juntas. Esse é o modo menos trabalhoso. Calcular o total e subtrair das condições de ficar junta. Então, vamos calcular o total, são 10 espaços, então são 10 bandeiras, vamos ter como resultado 10 fatorial. Então, existem 10 fatorial modos distintos das bandeiras serem colocadas. Então, o total 10 fatorial. Agora, vamos calcular das bandeiras ficarem juntas. Então, também são 10 espaços, são duas situações distintas. Irei listar a bandeira do Brasil ficar antes do Uruguai, contando da esquerda para a direita, ou a bandeira do Uruguai ficar antes da do Brasil. Então, elas vão formar somente um conjunto. Então, vamos considerar somente um conjunto. Então, ao invés de ter 10 espaços, teremos 9. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, teremos como resultado 9 fatorial. Da mesma forma, a outra situação, teremos como resultado também 9 fatorial. Lembrando que o conjunto bandeira do Brasil e bandeira do Uruguai irá permutar com as demais bandeiras nas 9 posições. Então, teremos 2 vezes 9 fatorial. Então, menos 2 vezes 9 fatorial. Não temos esse resultado entre as alternativas, mas vamos fazer o seguinte procedimento. Podemos decompor o 10 fatorial até chegar 9 fatorial. Então, vamos fazer isso. 10 vezes 9 fatorial, que significa 10 fatorial, menos 2 multiplica 9 fatorial. Podemos colocar o 9 fatorial em evidência, então 9 fatorial multiplica 10 menos 2. O resultado será 9 fatorial vezes 10 menos 2, 8. Então, 9 fatorial vezes 8. Observe que temos a alternativa B, 8 vezes 9 fatorial. O resultado será o mesmo, pois a ordem dos fatores
não altera o produto, portanto, a resposta correta, alternativa B, 8 vezes 9 fatorial. A questão 15 diz o seguinte: o valor de z no sistema é igual a... Então, temos um sistema de equações, vamos considerar que o sistema tem solução, portanto, podemos aplicar a regra de Cramer para determinar o valor de z. Para utilizar a regra de Cramer, vamos calcular o determinante dos coeficientes das variáveis. O determinante, vamos fazer determinantes dos coeficientes. O coeficiente de x é 1, 1 e 2. Depois os coeficientes de y, 2, 1 e 1. E os coeficientes de z, 1, 2 e 1. Então, calculando o determinante pela regra de Sarros, vamos multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, será igual a 1. Depois 2 vezes 2 vezes 2, 8. E 1 vezes 1 vezes 1, 1. Agora, os valores negativos, 1 vezes 1 vezes 2, menos 2. Depois, novamente, menos 2. E, novamente, menos 2. O resultado será, podemos simplificar, 1 positivo com 1 positivo é 2, com 1 menos 2 negativo. Então, será 8 menos 4. 8 menos 4, o resultado será 4. Então, o determinante dos coeficientes das variáveis é igual a 4. Agora, vamos calcular o determinante de z. Determinante de z será igual, vamos substituir os coeficientes de z pelos termos independentes. 1 e 2, que são os coeficientes de x, agora os coeficientes de y, 2, 1 e 1. E agora os coeficientes de z vamos substituir pelos termos independentes, 7, 3 e 6. Calculando também pela regra de Sarros, vamos ter 1 vezes 1 vezes 6, 6. Depois 2 vezes 3 vezes 2, 12 mais 12. 7 vezes 1 vezes 1 mais 7. Agora os negativos, 7 vezes 1 vezes 2, menos 14. 1 vezes 3 vezes 1, menos 3. E 2 vezes 1 vezes 6, menos 12. Podemos simplificar, mais 12 com menos 12. Teremos que determinante de z, 6 mais 7, 13. Menos 14 com menos 3, menos 17. 13 menos 17 é igual a menos 4. E agora vamos determinar o valor de z. z é igual determinante de z dividido pelo determinante dos coeficientes. Determinante de z é menos 4. O determinante dos coeficientes é 4. Menos 4 dividido por 4, menos 1. Então, z é igual a menos 1. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D, menos 1. A questão 16 é a seguinte: os lados de um triângulo medem em metros 3 raiz quadrada de 3, 5 raiz quadrada de 3 e 7 raiz quadrada de 3. O maior ângulo interno desse triângulo mede... Então, vamos desenhar o triângulo, fazer a figura representativa do triângulo. Vértice A, vértice B e vértice C. Irei considerar o maior ângulo interno do triângulo, o vértice A. Logo, oposto ao maior ângulo do triângulo está o lado de maior medida, ou seja, 7 raiz quadrada de 3. A seguir, o outro lado, 5 raiz quadrada de 3. E a medida que está faltando, 3 raiz quadrada de 3. Vamos determinar o ângulo do vértice A. Logo, oposto ao vértice A está o lado A. Oposto ao vértice B, o lado B. E oposto ao vértice C, lado C. Para resolver a questão, vamos utilizar a lei dos cossenos, que diz o seguinte: lado A ao quadrado é igual ao lado B ao quadrado mais lado C ao quadrado menos 2 vezes o lado B vezes o lado C, que multiplica cosseno do ângulo A. Vamos determinar o ângulo A. Então, fazendo a substituição, o lado A mede 7 raiz quadrada de 3. Então, 7 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é igual ao lado B, 3 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, mais o lado C, 5 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Menos 2, multiplico o lado B, 3 raiz quadrada de 3, multiplico o lado C, 5 raiz quadrada de 3, vezes cosseno do ângulo A, é o que vamos determinar. Desenvolvendo, 7 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado será 7 vezes 7, 49, multiplicado por 3, 147. É igual a 3 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27.
mais 5 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Então, 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75. Menos, vamos multiplicar os três fatores, então será 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. E 3 vezes 3, 9, raiz quadrada de 9 é 3, então 30 vezes 3, 90. Multiplica cosseno do ângulo A. Temos, portanto, 147 é igual a 27 mais 75, 102 menos 90, multiplica cosseno A. Agora, acertando os termos na equação, 90 cosseno A é igual a 102 menos 147. 90 vezes cosseno A é igual a 102 menos 147, é igual a menos 45. Cosseno do ângulo A é igual a menos 45, dividido por 90, simplificando, 45, 90 por 45, cosseno do ângulo A é igual a menos meio. Observe que cosseno de 60 graus é igual a meio, portanto, menos meio vai equivaler a um ângulo de 120 graus, pois cosseno de 120 graus é igual a menos cosseno de 60 graus. Portanto, o ângulo procurado, 120 graus, alternativa B, 120. A questão 17 diz o seguinte: a média aritmética das notas da prova de matemática de 4 alunos é 6,95. Então, vamos escrever uma equação para essa situação. A média x barra é igual, são 4 alunos, alunos A, B, C e D, dividido por 4, que é a média da nota dos 4 alunos, será igual a 6,95. Continuando a leitura do enunciado, e a mediana dessas notas é 6,9. As notas medianas se encontram na parte central após a ordenação das notas. Então, considerando o aluno A como a menor nota e o aluno D como a maior nota, B e C compreendem a mediana. Portanto, a mediana será da seguinte forma: B mais C dividido por 2 é o valor da mediana, 6,9. Sabendo que essas 4 notas são diferentes entre si, a soma da nota mais baixa com a nota mais alta é, ou seja, a soma de A mais D é o que devemos determinar, pois consideramos A menor nota e D a maior nota. Agora vamos utilizar essas equações para determinar a soma de A mais D. Então, podemos utilizar A mais B mais C mais D é igual a 6,95 vezes 4. Então, a soma de A mais B mais C mais D é igual a 6,95 vezes 4, 27,8. E aqui também, B mais C será igual a 6,9 vezes 2. B mais C é igual a 13,8. E agora vamos substituir o valor de B mais C na primeira equação. Então, A mais B mais C, 13,8, mais D é igual a 27,8. A mais D é igual a 27,8 menos 13,8. A mais D é igual a 14. Portanto, alternativa correta, alternativa C. A questão 18 diz o seguinte: seja A um número natural diferente de zero, entre A elevado ao quadrado e A mais 1 elevado ao quadrado, existem exatamente n números naturais que não têm raiz quadrada exata. O número de n é igual a... Para resolver esse exercício, vamos resolver por indução. Vamos fazer uma tabela, valor de A elevado ao quadrado, A mais 1 elevado ao quadrado e a quantidade de números n. Então, quando A for igual a 1, A elevado ao quadrado será 1 elevado ao quadrado 1, e A mais 1, 2, 2 elevado ao quadrado, 4. Os números que estão entre 1 e 4 são os números naturais 2 e 3. Portanto, temos dois números entre 1 e 4. A seguir, quando A for igual a 2, 2 elevado ao quadrado é 4, e aqui 2 mais 1, 3, 3 elevado ao quadrado, 9. Os números naturais que estão entre 4 e 9 são 5, 6, 7, 8. São 4 números. Depois, A foi igual a 3, 3 elevado ao quadrado é 9, 3 mais 1, 4, 4 elevado ao quadrado, 16. Então, os números que estão entre 9 e 16 são 10, 11, 12, 13, 14,
e 15. Então, são 6 números quando A igual a 3. Observe que para determinar n, estamos sempre multiplicando A por 2. Então, quando A igual a 1, n igual a 2. Quando A igual a 2, n igual a 4. E quando A igual a 3, n igual a 6. Observe que o termo geral da sequência é igual a 2A. Portanto, a alternativa correta, alternativa A, 2A. A questão 19, o trinômio menos x elevado ao quadrado mais m menos 1x mais 2m mais 1 assume valores negativos para todo x pertencente aos reais. Logo, o produto dos possíveis valores inteiros de m é igual a... Vamos observar o seguinte, que o trinômio assume valores negativos, então os valores de y serão negativos. Então, vamos considerar y vértice. Y vértice tem que ser menor que zero, ou seja, a imagem do trinômio será sempre negativa. A fórmula de y vértice é menos discriminante dividido por 4a, menor que zero, substituindo y vértice pela sua fórmula. Como y vértice tem que ser negativo, vamos substituir o valor do coeficiente A. O coeficiente A é menos 1, então ficará da seguinte forma, menos discriminante dividido por 4, que multiplica menos 1, menor que zero. Desenvolvendo, menos discriminante dividido 4 vezes menos 1, menos 4, será menor que zero. Observe que para atender à condição imposta pelo enunciado, y vértice menor que zero, valores negativos para y, nós temos aqui sinal negativo da fórmula e negativo no denominador. Negativo com negativo positivo. Para que y vértice seja menor que zero, ou seja, negativo, o discriminante também tem que ser negativo. Logo, o discriminante tem que ser menor que zero, ou seja, negativo. Então, vamos calcular o discriminante. B elevado ao quadrado, menos 4, que multiplica A, que multiplica C, menor que zero. O discriminante tem que ser negativo. Agora, substituindo os coeficientes, coeficiente B, m menos 1, então será m menos 1 elevado ao quadrado, menos 4, multiplica o coeficiente A, que é menos 1, multiplica o coeficiente C, que é 2m mais 1, tudo isso tem que ser menor que zero. Vamos repetir m menos 1 elevado ao quadrado, por enquanto, e vamos fazer a multiplicação. Menos 4 vezes menos 1, temos 4 positivo. Então, mais 4 multiplica 2m mais 1. Menor que zero. Agora vamos desenvolver utilizando produtos notáveis, então será o quadrado do primeiro termo, então será m elevado ao quadrado, mais 2 vezes a multiplicação do primeiro termo pelo segundo, será menos 2m, e o segundo termo elevado ao quadrado, menos 1 ao quadrado mais 1. Agora 4 vezes 2m, mais 8m, e 4 vezes 1, 4, mais 4, menor que zero. Agora, agrupando os termos semelhantes, temos m ao quadrado, menos 2 com mais 8, 6 positivo, então mais 6m, 1 mais 4, 5, mais 5 menor que zero. Então, temos essa equação, vamos determinar o valor de m. Então, vamos reescrever a equação e vamos determinar os valores de m. Novamente, o discriminante agora para essa equação, b elevado ao quadrado menos 4ac, o valor de b é 6, então 6 elevado ao quadrado menos 4, multiplica o coeficiente A, que é 1, coeficiente C, que é 5. Então 6 elevado ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1 vezes 5, 20. 36 menos 20 é igual a 16. Então agora vamos calcular o valor de m, menos b, mais ou menos, raiz quadrada do discriminante, dividido por 2a. Então substituindo os valores, menos, o b é 6, então menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de 16, dividido por 2, que multiplica 1. Temos, portanto, que m é igual a menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2. Então, o primeiro valor de m será menos 6 mais 4, menos 2, dividido por 2. Então, menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1, e menos 6 com menos 4, menos 10, dividido por 2, menos 5. Como temos uma desigualdade, devemos fazer a representação da reta numérica, colocar os valores encontrados de m, menos 5 e menos 1, e novamente, como é uma desigualdade, devemos encontrar valores de y que sejam negativos. Então, fazendo a representação da parábola, para quais valores de x teremos y negativo, são valores maiores que menos 5 e menores que menos 1.
como o enunciado pede o produto dos possíveis valores inteiros de m, os valores inteiros de m são menos 4, menos 3 e menos 2. Então, vamos multiplicar menos 4 vezes menos 3 vezes menos 2. Temos como resultado 4 vezes 3, 12, vezes menos 2, menos 24. Portanto, a resposta correta, a alternativa D, menos 24. A questão 20 diz o seguinte: a figura a seguir representa um prisma triangular regular, onde todas as arestas medem 1 centímetro cada. Se P é o centro da face DEF e M o ponto médio da aresta EF, o seno do ângulo PCM é, então, o triângulo PCM, vamos fazer a representação, são os segmentos CM, CP e PM. Então, vamos colocar os vértices C, M e P. Ele será um triângulo retângulo e o seno do vértice que devemos calcular é o vértice C, o ângulo C. Portanto, devemos saber a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Vamos calcular, primeiramente, a medida do segmento CM, utilizando o desenho fornecido. Então, o segmento CM será, vamos fazer o desenho desse triângulo, também será um triângulo retângulo. Temos aqui os vértices C, F e M. Conforme dito, será um triângulo retângulo. Observe que a medida do segmento CF já temos, é igual a 1, pois foi fornecida pelo enunciado. Ele diz que as arestas medem 1 centímetro, já sabemos que é 1. O segmento MF será calculado a partir da informação que M é o ponto médio da aresta EF. EF mede 1, M é o ponto médio, isso significa que EM é igual a meio e MF também é igual a meio. Então, vamos anotar meio. E agora vamos calcular a hipotenusa desse triângulo retângulo, que é o valor de CM. Vamos chamar de x, então será x elevado ao quadrado, utilizando o teorema de Pitágoras, é igual a 1 elevado ao quadrado mais meio elevado ao quadrado. Então, temos que x elevado ao quadrado é igual a 1 elevado ao quadrado é 1, mais meio elevado ao quadrado é igual a 1 quarto. Agora, vamos somar o número inteiro com a fração. Então, será denominador 4. 4 dividido por 1 é 4, vezes 1, 4. Então, aqui será 4, 4 mais 1. Portanto, x elevado ao quadrado é igual a 5 quartos. Vamos extrair a raiz. X ao quadrado é igual a 5 quartos. Extraindo a raiz, x é igual a raiz quadrada de 5 quartos. Separando a raiz quadrada, temos que x é igual a raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 4. X, portanto, igual a raiz quadrada de 5 dividido por 2. Então, vamos anotar aqui no triângulo. Segmento CM, raiz quadrada de 5 dividido por 2. Agora, vamos calcular o segmento PM. O segmento PM será igual, vamos utilizar a seguinte propriedade de um triângulo equilátero. Nós temos que o ponto P é o baricentro do triângulo, ou seja, a altura da mediana em relação ao ponto M, a distância PM equivale a 1/3 da altura. Então, vamos utilizar essa propriedade. Então, PM será 1/3 da altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero é calculada pela seguinte forma: lado vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. Então, vamos substituir. O lado é igual a 1. Então, o segmento PM será igual a 1 multiplica a raiz quadrada de 3 dividido por 2. Tudo isso dividido por 3. Desenvolvendo, temos que 1 vezes raiz quadrada de 3 dividido por 2. E aqui vamos entender que temos um número 1 no 3 inteiro. Invertemos a fração. Então, será 1 dividido por 3. Fazendo a multiplicação, temos que o segmento PM será igual a raiz quadrada de 3 dividido por 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada de 3 dividido por 6. Então, vamos anotar essa medida. E agora podemos calcular a hipotenusa desse triângulo. Então, a hipotenusa será o segmento CP elevado ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro cateto, raiz quadrada de 5 dividido por 2 elevado ao quadrado, mais quadrado do segundo cateto, raiz quadrada de 3 dividido por 6 elevado ao quadrado. Então, o segmento CP elevado ao quadrado é igual a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado é 5 e 2 elevado ao quadrado é 4, mais raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado é 3 e 6 elevado ao quadrado é 36.
Continuando o desenvolvimento, o segmento CP elevado ao quadrado será igual, o denominador será 36, 36 dividido por 4 é 9, 9 vezes 5, 45. Então, 45 mais 3, o resultado será 48 dividido por 36. CP, extraindo a raiz, será raiz quadrada de 48 dividido por 36, fazendo a raiz quadrada de 48 dividido por raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 48, vamos decompor em seus fatores primos, o 48. Decompondo em seus fatores primos, a cada dupla transformamos em somente um número, então temos 2 números 2, será um só, novamente aqui, e aqui o que ficou sozinho dentro da raiz quadrada. Então será 2 vezes 2, 4, 4, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 36 é 6. Portanto, o segmento CP, simplificando 4 e 6 por 2, será 2 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Então vamos anotar 2 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Agora vamos calcular o seno do ângulo C. Seno do ângulo C será igual, cateto oposto, raiz quadrada de 3 dividido por 6, dividido pela hipotenusa, que é 2 raiz quadrada de 3 dividido por 3. Temos a divisão de fração, mantemos a primeira, invertemos a segunda fração, multiplicando agora. Então, 3 dividido por 2 raiz quadrada de 3. Podemos simplificar raiz quadrada de 3 com raiz quadrada de 3 e 3 e 6 por 3. Então, vamos ter 1 e aqui do 6, 6 dividido por 3 é 2. 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. Então, a resposta 1/4, alternativa C, 1/4. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.